Olá meninas, tudo bom? Hoje é 20 de novembro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 59 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é arrependei-vos e convertei-vos dos vossos próprios caminhos. O texto-chave está em Daniel, capítulo 9, versículo 2 ao 7. Bom, irmãs, hoje eu tenho muitas coisas para falar, muitos versículos, e que o Senhor traga uma porção para cada uma de nós, que Ele traga luz, que Ele fale aos nossos corações no mais profundo. E hoje Ele quer nos entregar uma chave que vai fechar tudo que nós temos aprendido, uma chave que vai nos direcionar, que vai mudar a nossa colheita, que vai nos livrarmos de sermos cativo e que vai nos ajudar no caminhar. Bom, hoje eu entendo que o general de guerra, ele veio visitar o exército que está sendo treinado. Eu quero que você imagine um exército, nós estamos todas ali sendo treinada. Então, quando o general entra, vocês sabem como é que funciona, nós temos que ficar de pé, fazer continência e ele vai passar, passa revista à tropa de guerra para ver como estamos. Porque nós estamos nos nossos 59 dias, quase 60 dias, e amanhã nós começamos a entrar numa contagem regressiva para terminarmos esse propósito, esse tempo de dedicação ao Senhor, esse tempo de alimento, esse tempo onde nós separamos algum tempinho da nossa vida para entender, para compreender, para desejar mais do Senhor. E hoje ele passa a revista à tropa de guerra. Ele quer saber como está o exército, como é que nós estamos sendo treinados. E antes que acabe o treinamento, e antes que ele mude você de patente, ou antes que ele entregue a medalha de vitória, ou antes que ele mude as suas vestes, porque quando você muda de patente, muda o uniforme. Antes que ele faça grandes coisas na sua vida, ele tem alguma instrução importante para fazer. E essa revista que ele está fazendo, dando uma revisada, dando uma olhada ali no exército, isso tem que ser constante na nossa vida, irmãs. Muitas vezes ele vai vir por conta própria, o general muitas vezes chega de surpresa no quartel, dá só um grito na porta, e ali no dormitório todos levantam, já tem que estar tudo alinhado, já tem que estar com o uniforme colocado, você se levanta, coloca na posição, bate continência, mas isso vai acontecer sempre, uma vez ou outra, ou ele vai chegar de surpresa, ou nós precisamos ir até ele, como eu já falei em outros devocionais, e é sobre isso que o Senhor quer falar hoje conosco. Então você entenda que hoje ele está passando revista na sua vida. Depois de tudo que nós aprendemos, depois desses 60 dias praticamente, 59 dias hoje, e amanhã entramos na contagem regressiva, ele quer saber como é que estamos indo, como que estamos indo. E hoje ele quer dar umas instruções importantes, e a instrução importante é isso. Bom, irmãs, quando eu comecei o propósito Caminhada de Oração 5, o que nós falamos, O que nós falamos aqui? Nós falamos sobre... Começamos lá no livro de Daniel e nós vamos voltar para lá hoje. Nós falamos sobre o livro de Daniel e nós falamos sobre um tempo de colheita, não foi isso? Nós falamos que Daniel, capítulo 9, eu vou ler aqui do versículo 2 em diante até eu ver aqui. Vamos ver o que falou aqui. Que no primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Eu voltei ao rosto ao Senhor para buscar em oração, súplica com jejum, pano de saco e cinza. Então, deixa eu parar aqui para explicar aqui. Quando eu entrei nesse propósito e eu escolhi 70 dias, eu escolhi baseado nesses 70 anos, Eu escolhi aqui os 70 dias representando que estava chegando o fim de um cativeiro na nossa vida. O povo de Israel foi levado cativo, nós já falamos sobre isso, ficou 70 anos na Babilônia, e Deus começou a revelar a Daniel que estava chegando o fim.
E às vezes nós estamos no cativeiro, irmãs, está chegando o fim daquele cativeiro, mas a gente ficou tanto tempo oprimido, tanto tempo preso, que a gente nem percebe que está chegando o fim. Nós temos, para receber a bênção, nós temos que ter posicionamento no começo e posicionamento no fim. Porque no finalzinho, se a gente não estiver posicionado, a gente pode perder as nossas bênçãos, né? Se você não se levantar e entender que está chegando ao fim, talvez o inimigo leve cativo e continua preso ali, sendo que já acabou o tempo que o próprio Deus diz, porque Deus disse que seria 70 anos. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Não é 71, não é 72, não é nada além do que ele falou. Ele disse que era 70 e quando chegou o fim, se o pessoal tomasse posse, se o pessoal vivesse o que precisava, Deus ia tirar aquele povo do cativeiro. Então, quando eu fiz a caminhada de oração 5, essa era a base, né? Que estava chegando um tempo de Deus nos livrar do cativeiro, e isso é ótimo, né? A gente adora, a gente gosta muito, que bom, vou ser livre, vou receber bênçãos, mas hoje o que o general quer trazer para nós, as últimas instruções importantes antes de fechar esses 70 dias, é que quando Daniel entendeu isso, ele disse, eu voltei ao rosto, versículo 3 do capítulo 9, voltei ao rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus, eu confessei e disse, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Nós procedemos perversamente, nós fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Então, Daniel entra em um momento de jejum, de oração. Quando ele fala pano de saco, ele quer dizer que ele colocou as roupas dele de arrependimento. Existe vestes de arrependimento. E o tema de hoje é arrependei-vos e convertei-vos dos vossos próprios caminhos. E hoje, irmãs, é um devocional difícil, é um devocional que a gente não gosta de ouvir. Mas o Senhor quer nos chamar a atenção hoje, porque nós não podemos continuar a caminhada sem entender que tudo que nós vivemos, tudo que nós fomos ensinados, grandes coisas maravilhosas que Deus nos ensinou e Ele quer nos entregar, e Ele quer que nós saiamos desse propósito com os nossos cestos cheios, Ele quer que nós saiamos de cativeiro, Ele quer que a gente tenha uma mente aberta, cheia de coisas maravilhosas para receber, e Ele quer entregar essa chave, e a chave que fecha tudo isso, a chave que te livra de ser preso novamente, a chave que te livra de lançar sementes ruins novamente, chama-se arrependimento. E o arrependimento, ele caminha juntinho com o convertei-vos. Porque você se arrepende e você se converte. O que é converter? Mudança de atitude, mudar o caminho. Você vira, você dá uma volta. Você está indo e quando você entende que você precisa converter, você volta, né? Então o evangelho de Jesus, quando ele veio, foi para isso, para chamar a atenção do homem, a conversão. Jesus veio para mostrar, olha, Deus, ele te ama tanto, ele nos ama tanto, que ele me mandou para a terra para mostrar para vocês o amor dele por mim, porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio nos ensinar, porque a conversão e o arrependimento, irmãs, já existia no Antigo Testamento. Não pense você que aquele povo todo ficou a Deus dará, né? Ficou há mais de 3.000 anos, 4.000 anos sem direção. Não, nós vamos ler lá. Quando eu amo o Antigo Testamento, e às vezes eu não falo tanto do Novo, mas o Velho Testamento, o Novo ele completa todo o Velho Testamento. Só entende o novo quem entendeu o velho. Então, desde do Antigo Testamento, Deus está chamando o povo ao arrependimento. E aqui nós estamos vendo na vida de Daniel, né? E às vezes, irmãs, é necessário que Deus nos desperte. Então Daniel começou a arrepender. E olha que Daniel era um jovem.
Ele foi levado cativo para a Babilônia. Então, se ele tinha uns 17 anos, por exemplo, e o fim do cativeiro estava chegando, ele já estava com 87. Né? Ou se ele tinha 10 anos, ele estava com 80. Não sei quantos anos ele tinha quando ele foi levado. Eu sei que ele era muito jovem. Então, ele se coloca de pé. É nós, irmãs, que estamos buscando, é nós que estamos fazendo propósito, é nós que estamos clamando, é que precisamos pedir ao Senhor que derrame luz sobre nós para entendermos o que Deus quer falar conosco. É nós que estamos buscando, que precisamos clamar pela nossa família. Os antepassados de Daniel já tinham morrido, talvez, né? Seus pais ou seus parentes, não sei, talvez ainda estava cativo, porque Daniel, ele estava ali no reinado dos reis, Deus colocou ele em posição de honra, e ele foi se guardando nesses 80 anos. Quando você lê o livro de Daniel, por isso que eu pedi para ler o livro de Daniel, Daniel é um exemplo de como ter uma vida que passa por tudo que ele passou, né? Porque ele estava cativo, ele não estava numa vida de abundância, ele estava bem no palácio, mas é porque ele vivia numa consagração. Então, Daniel é um modelo do exemplo de disciplina de vida, né? Eu vou usar a expressão que eu gosto de usar para Daniel. Daniel aprendeu a ter um estilo de vida que sustenta a unção. Eu vou falar um devocional sobre isso. O estilo de vida que sustenta a unção, que sustenta tudo que Deus tem nos dado. Então, Daniel começa a arrepender dos pecados e ele coloca ele no meio. Confessei e disse: Senhor Deus grande e temível, temos pecado contra ti. Ele se coloca junto. Então é nós que conhecemos, é nós que buscamos, é que precisamos abrir a nossa boca e começar a clamar. E aí vem no versículo 20, que fala assim: falava eu ainda e orava e confessava o pecado do meu povo e lançava a minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo monte do santo nome de Deus, e falou comigo. Né? Veio um que falou comigo, falava ainda no coração quando o homem Gabriel, o anjo, veio falar com ele. E o anjo veio para instruir e falou comigo. E disse: Daniel, eu agora vou fazer você entender algumas coisas. E aí está falando que o anjo veio falar: olha, está chegando o fim do cativeiro. Então, irmãs, o que Deus quer falar conosco hoje, baseado ainda no livro de Daniel, que ele está nos chamando a viver uma vida que a gente deixa o Senhor dos Exércitos fazer uma revista em nós. Irmãs, nós não conhecemos o nosso coração, nós não conhecemos o que está dentro de nós. E essa caminhada de oração, por ela ser de áudio, por muitas pessoas não conhecerem meu rosto, não conhecerem como que eu sou, por que eu escolhi esse tipo de trabalho, né? Eu poderia já ter começado com vídeos, se eu quisesse, porque eu tenho um canal no YouTube há 13 anos. Não é 1, não é 2, não é 3, é 13 anos. Se você puxar no canal do YouTube o primeiro vídeo, eu tenho há 13 anos. Mas uma coisa que eu amo, e tem um profeta que eu amo, depois de Jeremias, o profeta que eu amo é João Batista. E eu quero ler sobre João Batista, Marcos, capítulo 1, no versículo 2 ao 5. João Batista, ele foi o primo, né? Ele foi primo de Jesus, ele veio antes de Jesus, eles nasceram perto, diferença de 6 meses, e ele começou o ministério dele muito antes de Jesus, porque ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Para que Jesus entre na nossa vida, irmãs, nós precisamos de preparação do caminho. Jesus não vem de qualquer maneira. E nessa preparação do caminho, o que tem na preparação do caminho? Arrependimento, converter. Então, João Batista foi um profeta do Novo Testamento e que ele viveu de uma forma também que ele descobriu um estilo de vida que sustentava a unção, que eu vou falar um devocional sobre isso, que eu amo falar sobre isso. Então vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 2 até o versículo 5. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho.
Ele será uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saía ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, o ministério de João Batista era uma voz que clamava no deserto. Quando eu penso na caminhada de oração, quando eu escolho o áudio, quando eu escolho ficar aqui só com a voz, é porque eu quero ser uma voz que clama no deserto. Eu sei que essa voz chega em muitos lugares, em muitos corações, e eu quero que o Senhor, pela graça e a misericórdia dele, traga no nosso coração hoje arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, irmãs. O Senhor está nos chamando a um arrependimento. E agora nós vamos para Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Mas arrepender de quê, né, irmãs? Arrepender de quê? E é isso que nós precisamos buscar luz do Senhor na nossa vida. Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11, fala assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas eu desejo que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então o profeta estava falando aqui com o povo que Deus ele não tem prazer na nossa morte. Essa morte eu não estou falando só física, mas eu estou falando morte espiritual, morte dos nossos sonhos, morte da nossa vida plena, da nossa vida em abundância, daquilo que Deus quer que nós vivamos e nós não estamos vivendo porque nós estamos em desobediência a Ele. Então Deus está falando que nós precisamos converter dos nossos maus caminhos. Então o arrependimento, ele caminha junto com a conversão. Não tem como, irmãs, a gente dizer que arrependeu de algo se a gente não teve atitude. Nós precisamos converter. Então, converter ao Senhor Jesus, eu converti, né? Eu agora sou cristã, eu me converti, eu aceitei o evangelho da conversão. É isso, é mudança de atitude. Eu mudei a minha mente. Eu não penso mais como eu pensava antes, né? Uma pessoa, por exemplo, que achava que o aborto tá ok, né? Não tem problema, porque aborto e até 3 meses e tal. Quando a pessoa se converte, que ela entende, né? Vem aquela luz na mente da pessoa e ela tem um entendimento, uma clareza, ela se arrepende e ela converte, ela muda de atitude, ela muda de caminho. Não, hoje eu não penso mais assim, né? E aí a gente tem que expressar o que a gente pensa, a gente tem que expressar qual é a nossa opinião. Por isso que João Batista, como esse profeta maravilhoso do Novo Testamento, ele proclamava, ele era uma voz que clamava no deserto, ele era uma voz que chamava o povo ao arrependimento e batismo. Então, às vezes, irmãs, a gente tem que procurar conhecer mais o evangelho. Às vezes a gente, mas é porque Jesus, né, é a graça, e depois que Jesus veio, João já pregava batismo, João já pregava arrependimento. Jesus, ele conclui toda a obra da palavra é concluída pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Mas em toda a palavra, Deus nunca deixou o homem sem ser alertado no arrependimento. E Jesus veio para mostrar, gente, eu vou ter que descer na terra e mostrar para vocês como que faz, porque parece que tudo que meu pai fez até aqui, ninguém entendeu direito, né? Sempre o homem arrumava desculpa. Então Jesus disse, agora não tem mais desculpa. Eu vou morrer no lugar de vocês, eu vou receber ali todo o poder, toda a autoridade, e no meu nome eu vou devolver para vocês, vou dar para vocês, para que vocês possam ter mais ferramenta para alcançar a vida eterna, para alcançar essa força de converter. Porque arrepender tem hora, irmãs, tem hora que parece até fácil. Não, eu arrependo das coisas erradas que eu fiz, mas e a mudança? A mudança é que é o difícil, é o converter, a mudança, caminhar em cima da mudança. Porque o converter é todo dia, né? Então vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13 e 15, fala assim: Quando Deus chamou Salomão, filho de Davi,
e Salomão construiu uma bela casa para Deus, né? Construiu o templo. Então Deus disse assim para ele, versículo 12. Vamos ler o versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 7, vamos ler o 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim este lugar para sacrifício. Deus estava falando dessa casa. Mas se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Deus está dizendo que ele aceitou aquela casa, mas mais para frente está dizendo aqui no versículo 19, porém, se vós desviardes e deixasse os meus estatutos, os meus mandamentos que eu vos escrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorares, então eu vou arrancar vocês da minha terra. E a esta casa que santifiquei ao meu nome, eu vou lançar fora da minha presença. E vocês vão se tornar em provérbios, montejo entre os povos. Deus está dizendo, olha, eu aceito o seu sacrifício. Eu resolvi aceitar essa casa que você está construindo, eu resolvi aceitar o seu propósito. Mas se vocês não me obedecerem, eu vou lançar isso tudo de diante de mim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifício, mas em obediência. Nós podemos fazer sacrifício para Deus, sim. Nós podemos fazer jejum, nós podemos fazer voto, nós podemos fazer o que nós quisermos para agradar o Senhor. Ele não precisa disso, mas a gente pode. Isso é liberdade que você tem para fazer. Mas o que ele mais quer de nós é obediência. E aqui está dizendo, e a gente ama esse versículo, que se nós orarmos, o Senhor vai vir, vai sarar a terra, mas ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, mudar os seus maus caminhos. Então eu estou focando bem aqui no converter para depois a gente entender o mistério do negócio, tá bom, irmãs? Então o Senhor está dizendo que se nós fizermos isso, ele vai vir, vai sarar a terra. Mas antes disso ele diz, se eu fechar os céus e não ter chuva. Quando nós, especialmente a gente que mora no Brasil, quando a gente está no Brasil, que é aquele calor, aquela poeira, né, a gente vê lá no deserto, não ia falar no deserto, lá no Nordeste, quando não chove, a gente sabe o mal que faz. Aqui está dizendo que se eu fechar os céus e não trazer chuva, tem coisa, irmã, que vem sobre a terra por causa da desobediência do homem, por causa do nosso coração que está longe do Senhor, por causa da nossa independência. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Não esquecendo que o general de guerra está passando revista. Quando ele passa a revista à tropa de guerra, ele para de frente a um por um de nós que estamos nessa caminhada. Hoje ele está na sua frente, te olhando nos seus olhos, olhando tudo. Minha filha, como você está? Como você está? Você tem lavado as suas mãos, você tem purificado, você tem lavado as suas vestes, você tem purificado o seu coração. Você tem se humilhado, você tem buscado, você tem tido entendimento. Você tem ouvido o que a palavra está dizendo. Você tem deixado essa palavra entrar na sua vida. Então, irmãs, aqui está dizendo, eu quero ler aqui agora, Tiago, capítulo 4, no versículo... capítulo 4, versículo 6, fala assim, antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentais e chorais, convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, irmãs, a canção que eu vou deixar hoje, que é Preciso de Ti, do Diante do Trono, escutem até o final, porque no final tem uma ministração que juntou essa palavra de Crônicas com essa de
de Tiago, né? Convertei-vos, Deus está chamando mais uma vez, achegai-vos a Deus, e Ele vai se achegar a vós. Purifica a mão, purificar a nossa mão. E vós que sois de ânimo dobre. Você sabe o que é ânimo dobre? É aquela pessoa que hoje ela acorda com uma fé maravilhosa, amanhã ela acorda querendo morrer. É aquela pessoa que hoje acorda com uma alegria, amanhã ela não quer ver o mundo. É aquela pessoa que hoje acorda agradecendo, amanhã acorda murmurando. Ânimo dobre. Nós precisamos firmar os nossos pés e decidir em que ânimo nós vamos andar. Decida o que você quer da sua vida, irmã. Ou você vive na murmuração, ou você vive em ingratidão. Ou você vive em alegria, ou você vive na tristeza. Então hoje o general de guerra está passando e está olhando um por um. Ele está observando o seu uniforme, como é que está, se está limpo, se não está limpo. Ele está observando a sua mão, se está limpa, se não está. Ele está observando os seus lábios, o que tem saído, o que não tem saído. E eu sei que é complicado quando a gente fala arrependei-vos e a gente fica pensando, arrepender de quê? De que mesmo que a gente arrepende? Porque a nossa carne, a nossa alma, né? Ela não é boba. Então ela tenta camuflar. Não, mas eu sou tão honesto, tão bonzinho, eu não faço nada, eu não mato, não roubo, né? Não adultério, não faço mal. Os pecados não são só esses, irmãs. Pecado é tudo aquilo que vai nos tirando da presença de Deus. Então hoje nós precisamos arrepender de quê? Eu vou dizer algumas coisas aqui que nós precisamos arrepender. Nós precisamos arrepender da preguiça que nos impede de fazer as coisas de Deus, preguiça de ir na igreja, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ouvir uma palavra, preguiça de trabalhar, preguiça de levantar e fazer o que a gente precisa fazer, preguiça de levantar e fazer a comida que nós precisamos fazer para a nossa família, preguiça de cuidar dos nossos filhos, preguiça. Precisamos nos arrepender. Precisamos olhar para dentro de nós e ver, deixar a luz da palavra de Deus ver o que está acontecendo conosco. Nós precisamos nos arrepender da procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação, irmã, é aquilo que você deixa para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã eu resolvo aqueles documentos, amanhã eu entro na escola, amanhã eu entro na faculdade, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Aquilo que a gente vai deixando para depois, porque a preguiça caminha com a procrastinação. E às vezes Deus está te chamando para fazer coisas importantes, né? Amanhã eu tomo água. Amanhã eu tomo um suco verde, amanhã eu cuido da minha saúde. E esse amanhã nunca chega, porque no outro amanhã você joga para o outro amanhã. Procrastinação são pecados. Falta de amor e compaixão pelo outro. Nós estamos buscando a Deus e muitas vezes somos egoístas. O outro é que se lasque, não é mesmo? Essa falta de compaixão pelo outro, nós temos que começar pela nossa casa. Nós temos que começar pelo nosso marido. O marido, irmã, a Bíblia diz que Deus uniu o homem e a mulher e fez deles uma só carne. Nós somos um. Quando você odeia seu marido, você está odiando a si mesmo. Quando você não libera perdão para o seu marido, você está deixando de liberar perdão para você mesmo. Quando você olha para ele, é um pecador mesmo, um safado, um sem vergonha que merece ser julgado e ir para o inferno, você está julgando a si mesmo, porque você é uma só carne. Nós não temos compaixão com aquele que a gente dorme todos os dias. E aí a gente quer chegar diante de Deus e quer os nossos problemas resolvidos. Nós não enxergamos, irmã, a nossa miséria. Nós não enxergamos aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos ser livres do orgulho, arrepender do orgulho. Quando eu disse para vocês que as maiores lutas que eu passei entre 2010 a 2013, 2012 e meio, porque foi 2 anos e meio certinho de tribulação, de muita tribulação para tudo quanto é jeito, eu entendi que Deus queria mostrar coisas que estavam no meu coração. Ali atrás daquela tribulação tinha orgulho, tinha medo, tinha procrastinação, tinha covardia. Nós precisamos arrepender da covardia. Sabe o que é covardia? Você não tem coragem. Você não tem coragem de realizar seu sonho. Você não tem coragem de falar com as pessoas que elas estão erradas, que elas estão indo para o inferno. Você está vendo o seu marido ir para o inferno e você não tem coragem de falar com ele. Covardia.
Mais medo do homem do que temor de Deus. Você está vendo seu filho errar e não fala. Não fala a verdade. Mas tudo isso, irmã, nós não fazemos porque também nós não estamos nos corrigindo. Nós não estamos deixando Deus tratar conosco. Porque o dia que você for tratada do orgulho, o dia que você ser limpa diante de Deus, você saber que Deus olha para você e Ele vê o que está no seu coração, você não vai ter medo mais de ninguém. Covardia. Nós estamos sendo covardes, nós não realizamos os nossos sonhos, nós não arregaçamos a manga e falamos, não, eu vou vencer esse negócio. Com Jesus eu vou vencer essa parada, eu vou levantar de manhã e eu vou mudar essa vida. Nós somos covardes. Ah, não, deixa para amanhã. Sabe, a gente se esconde. A gente faz como Jonas. Jonas, Deus chamou ele para uma grande obra ali em Ninive. Qual que foi o chamado de Jonas para ir para Ninive? Aquele que foi preso, né, dentro do ventre da baleia por 3 dias, para quem não conhece a história de Jonas. Jonas, vai lá na cidade de Ninive e diz àquele povo para se arrepender. Se eles se arrependerem, eu vou ir e eu vou trazer arrependimento, eu vou trazer cura para eles. Mas se eles não se arrependerem, eu vou trazer juízo. Ele foi covarde. Ele foi covarde e ele quis se esconder. Aí ele resolveu viajar para outro lugar. E Deus começou a trazer ali uma tribulação. Começou a trazer uma tribulação naquele mar. Aquela tempestade que engolia aquele navio com todo mundo. E quando eles percebem que era Deus fazendo aquilo, Deus agitando o mar, né, para ver se ele se arrependia, eles jogam Jonas do mar e Jonas cai dentro da baleia e fica 3 dias ali, até que ele se arrependa, até que ele entenda o chamado dele, até que ele perca a covardia. Irmãs, eu só faço esses devocionais hoje porque eu venci a covardia. Deus me chamou de covarde há 3 anos atrás. Ele disse, você é covarde. Você tem um chamado e você é covarde. E o dia que eu venci essa covardia e eu disse, eu não vou temer mais homem nenhum. Eu vou temer a Deus. E às vezes as pessoas assustam, né? Mas irmã, se eu falar a verdade, eu não vou perder aquela amizade? Se eu falar a verdade, eu não vou perder meu filho? Eu não vou perder meu marido? Não vai, irmã. Não vai. Porque a verdade é amor. E eu não estou dizendo daquela verdade dessas mulheres muitas vezes bocuda, dessas mulheres sem direção e sem controle na carne, que quer jogar tudo na cara do marido. Isso não é verdade. Verdade é quando você olha dentro do olho de uma pessoa por amor a vida dela, por amor a ela não ir para o inferno e dizer, olha, você está no caminho errado. Olha, se você continuar com essa prostituição, se você continuar com essa pornografia, se você continuar com essa bebedeira, com essa gastação, com esses amigos que estão te levando para o mau caminho, você vai perder a sua salvação, você vai perder a sua filha, você vai perder a sua família, você vai perder seus filhos. Isso é amor. Não é aquele bate-boca que a mulherada conhece. Porque eu falo mesmo, irmã. Eu falo mesmo. Eu falo as verdades na cara do meu marido. Não é isso. É amor. É você entender que o mesmo Deus que te perdoou, que te lavou, que te curou, que te limpou, que te amou, quer fazer com o outro. Então nós precisamos nos arrepender da covardia de não alertarmos o outro do seu pecado. Então quando eu estou aqui hoje, irmã, fazendo esse devocional, é por amor. Porque eu quero ver vida sendo transformada. Outra coisa que nós precisamos arrepender, o olhar impuro, a inveja. Quantas de nós temos inveja, irmãs? Eu já contei em um devocional, da primeira vez que eu tive inveja, eu pedi a Deus que fosse a primeira e a última, porque é algo terrível. Terrível. Quando você tem ciúme do que o outro consegue. É uma coisa horrorosa. Eu levei uma semana para descobrir que aquilo era inveja. Mas o mal-estar que aquilo estava fazendo, e eu disse, Senhor, nunca mais eu quero sentir isso. Eu já contei isso em outros devocionais. Quando vocês ouvirem, quem não ouviu, vai lembrar disso, vai saber dessa história. Precisamos nos arrepender da inveja. Quando você vê o outro prosperar e você começa a ficar triste e dizer, por que que ele tem e eu não tenho?
Se eu trabalho tanto, se eu sou tão boa, irmãs, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Sabe, a gente precisa purificar o nosso coração. A gente precisa purificar o nosso coração do ciúme, do nervosismo. Mulheres estressadas, nervosas, que os seus maridos, seus filhos não têm prazer de ficar em casa porque você é um poço de chatura. Acorda nervosa, dorme nervosa, nervosa com todo mundo. Sabe por que muitas mulheres é muito nervosa? Porque o coração tá cheio de coisa que ela não colocou diante de Deus. Às vezes tá com ciúme da mulher lá do trabalho, né, da sua amiga. Às vezes olhou uma coisa, viu uma pessoa, fez uma viagem e você não viaja há tanto tempo porque as coisas estão difíceis e a gente fica com inveja. Precisamos nos purificar. Aqui está dizendo: purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração, afligir, lamentar, chorar, converta o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vai te exaltar. Você quer ter vida transformada? Bota a boca no pó e diz: Senhor, me mostra quem eu realmente sou. Quando eu disse para vocês que eu passei aquelas lutas, já passei várias outras. E às vezes as lutas vêm, irmã. Deus disse isso lá em Deuteronômio. Eu levei vocês para ser provado no deserto. Eu levei vocês ao deserto para conhecer o que estava no seu coração. Às vezes nós estamos passando situação financeira difícil para Deus provar o nosso coração. É ali que nós vamos ver como eu tenho inveja das pessoas. Como eu sou mesquinha. Como eu nunca ajudei ninguém quando eu tinha. Como eu nunca lembrei de Deus quando eu estava na vida mansa. Aqui está dizendo: converta a sua alegria em tristeza. Aí você olha para trás e fala: nossa, quando eu tinha uma vida boa, eu vivia só nas baladas, só nas festas, só nas viagens. Não lembrava de Deus. Não lembrava dos meus. Não lembrava do meu próximo. Nunca ajudei ninguém. Aí quando nós estamos passando situação financeira difícil, quem sabe a gente coloca a mão na consciência. Isso se a gente tiver Deus, porque se não tiver Deus, a gente ainda morre no nosso próprio pecado. E é o que Deus disse lá em Crônicas, né? Eu não tenho prazer, não, em Ezequiel, né? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não quero que a pessoa morra no seu pecado. Não é prazer do Senhor, irmã, que nós morramos no nosso próprio pecado. Ele não quer que a gente morre na nossa dificuldade. Ele quer que a gente viva, que a gente converta, que a gente fala: Senhor, entendi agora o que está acontecendo. Eu entendi, Pai, é isso. É o meu coração que não está correto. Aí, às vezes, a gente está passando aquela situação financeira difícil e a gente sonha: Senhor, mas eu sonho. E Deus mostra: esse coração, minha filha, se eu te der muito com esse coração, você vai parar no inferno. Então eu prefiro te parar aqui nessa dificuldade, até que você se quebrante, até que você mude de vida, do que deixar você continuar indo. Deus não deixa, irmã, por amor a nós. Deus não deixa a gente continuar indo. Então a gente precisa converter da murmuração, do nervosismo, da fofoca. Sabe? Não vamos fofocar, irmãs. Não vamos fofocar. Vamos ter temor de falar da vida dos outros. Você viu, irmã, como é que foi o casamento daquela mulher que ela separou? Você viu aquela outra menina, estava namorando, não está mais. Vamos ter temor. Vamos ter misericórdia das pessoas. Porque se a gente tiver misericórdia das pessoas, as pessoas vão ter da gente também. Porque quando a gente está passando um momento difícil, é tão complicado, irmãs, quando você é alvo do bochicho. Eu já fui. Eu lembro quando eu estava no Brasil, que eu esperei meu marido lá, né? Tive que esperar ele várias vezes, ele ia, voltava. Foram 6 anos, eu disse para vocês o que eu passei. Eu podia ver no olhar das pessoas. As pessoas julgando, criticando, bochichando. Ah, ela não vai para lá porque esse marido dela deve ter outra lá. E por isso que ele não leva ela para lá. Coitadinha, casou tão novinha e fica aí sem marido. Entendeu? Isso é terrível. Então a gente tem que começar a olhar para nós e não fazer com as outras pessoas aquilo que fazem com a gente. E é interessante que as pessoas, às vezes, procuram ajuda, né? E a gente nunca chega diante de uma pessoa para procurar ajuda e fala assim: irmã, tô passando uma tribulação, mas ora para mim para eu conseguir entender o que é, mas na verdade é os meus pecados, sabe, irmã? Eu era muito invejosa, eu era muito orgulhosa, eu tô passando uma dificuldade com meu marido, mas é porque eu não casei na presença do Senhor, eu não perguntei ao Senhor, casei de qualquer maneira. Ou então, ninguém chega fazendo isso.
Ninguém chega arrependendo e entendendo as nossas misérias. A gente chega, ai meu Deus, eu sou tão boazinha, irmã, você não sabe o que eu tô passando. Nossa, você não faz ideia, mas eu sou um poço de doçura. Eu não sei o que é isso. Será mesmo que nós somos? Na Bíblia fala que não tem homem que não pecou, né? E Deus, irmãs, Ele quer que a gente faça isso. Se arrepender do pecado do nosso povo. Deus, em todas as palavras aqui que eu li, Ele falou, vós que chamais pelo meu nome. Nós é que temos que começar o arrependimento na nossa casa. Vocês lembram quando eu contei que Deus levou eu na minha cidade, que eu nasci, que eu tinha umas coisas com aquela cidade, né? Aquela cidade me lembrava coisas difíceis que eu vivi. E é um povo difícil, sabe? É uma família minha difícil, um povo de dureza de coração, um povo topeira muitas vezes. E isso me irritava, sabe? E Deus, quando Ele me levou ali, Ele falou, me fez caminhar naquela cidade, diz, arrepende pelos seus pecados. E arrepende pelo pecado do seu povo, que muitas vezes não sabe. Pecado de ignorância, irmãs. Pecado de idolatria. Pecado de um povo que não serviu a Deus. Um povo que foi atrás de misticismo, de macumbaria, de feitiçaria ou de videntes. Pessoa que foi atrás de imagens de escultura que não pode fazer nada por nós. Isso é idolatria. Isso é abandonar Deus. Então eu fui caminhando por aquelas ruas, pelo pouquinho de tempo que eu estive ali, né, em uma casa para outra, e eu fui clamando, Senhor, tem misericórdia, me perdoa porque eu deixei com que as coisas negativas que eu vivi aqui me fizesse afastar dessa terra, afastar dessas pessoas, porque é isso que a gente faz, irmãs. As coisas negativas que o outro nos faz, a gente se afasta muitas vezes, sendo que nós que conhecemos o Senhor, precisamos nos converter, precisamos arrepender, precisamos liberar perdão. Libera perdão para aquela pessoa que é ignorante, porque ela precisa de arrependimento, assim como nós precisamos em outras áreas. Talvez você não é ignorante, mas às vezes outras áreas nós somos outras coisas. Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje, e eu quero terminar com Hebreus 4, e a síntese do dia vai ser arrependei-vos, converteis, não tem mais o que eu falar. Não adianta eu enfeitar isso aqui, não adianta eu tentar achar um caminho um caminho que vai ser mais fácil para vocês entenderem, para mim entender. Irmãs, todos os dias, nós precisamos disso aqui todos os dias. Pai, me perdoa. Nós precisamos aprender, irmãs, a não deixar acumular pecado. Não deixa acumular pecado, não. Sabe? Visita aquelas pessoas que você tem dificuldade. Não deixa uma pessoa ficar com raiva de você, não. Sabe, às vezes seu irmão, seu cunhado, sua sogra, sei lá, que tá com raiva de você, chega, irmã, chega você, ainda que essa pessoa não vá depois querer falar com você, mas chega você e fala, olha aqui, meu irmão, me perdoa, o que foi que eu fiz com você? Principalmente se for irmão de sangue, não deixe isso acontecer na sua família, não. Fala, ei, nós nascemos na mesma mãe, o que é isso? E diga para a pessoa, olha, me perdoa, eu te amo e eu quero que você seja meu irmão. Se a pessoa não quiser, isso é um problema dela. Mas você tem que estar livre, irmã. Você que diz que conhece o Senhor, você que está ouvindo essa caminhada, porque se você está ouvindo essa caminhada, é porque você quer mudança de vida, né? Ninguém vai ficar ouvindo uma mulher falar 40 minutos sem querer algo, sem querer uma transformação, sem querer aprender alguma coisa. Então é você, Deus conta com você, não fica esperando, Deus vai tocar no coração daquela pessoa e um dia ela vai vir aqui me pedir perdão, você vai ver. Ele pode fazer isso, mas ele está esperando que a gente faça primeiro. É vós que clamai, vós que chamais pelo meu nome. E nós muitas vezes queremos a transformação do Brasil, esperamos os governantes, esse daí Deus vai levantar e vai fazer algo. Pelo amor de Deus, irmãs, vamos fazer nós, vamos arrepender nós. Você lembra, irmãs, que eu disse do cidadão dos céus? Quantas coisas nós precisamos arrepender como cidadão para Deus sarar a terra? Quantas coisas, a corrupção, né? O jeitinho brasileiro, o querer passar na frente do outro, o querer se dar bem na frente do outro. Então Deus hoje nos chama a nossa atenção sobre isso. Vamos ler aqui para terminar Hebreus capítulo 4, versículo 11 a 13. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo
de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O Senhor está dizendo aqui, irmãs, e eu fecho com essa palavra, por isso que é tanta palavra, por isso que é tanto versículo. Irmã, por que você não pega um versículo só e faz um devocional bem pequenininho? Não, é palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, porque é ela que nos limpa, é ela que é a espada que corta, é ela que faz a gente entender as nossas mazelas, as nossas misérias. É palavra de Deus, por isso que eu digo o tempo todo, vamos ler a palavra de Deus. E aqui está dizendo, esforcemos para entrar no descanso. Você quer ter um descanso? Né? Você quer ter um descanso? Então se esforça, a fim de que ninguém caia. Está dizendo, ninguém caia no exemplo da desobediência. E está dizendo aqui no final que a palavra de Deus ela vem para discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Ninguém esconde nada de Deus, irmãs, ninguém. Você pode tentar esconder por mais que você queira, nada fica escondido, porque os olhos dele são como chama de fogo. A palavra de Deus diz que ele passeia no meio da igreja. Eu disse que ele está passeando no meio do exército, e a palavra dele em Apocalipse diz que aquele que tem olhos como chama de fogo passeia no meio da igreja. Ele foi passeando no meio da igreja. Vocês lê lá em Apocalipse que você vai ver quando ele falou para 7 igrejas, ele passeou no meio da igreja e ele discerniu como que estava cada um daquele povo ali. E ele foi falando o que as igrejas precisavam consertar. Olha, você é muito frio. Aliás, você é morno, você não é frio, você não é quente. Olha, você tolera Jezabel. Olha, você é bonzinho, mas você não faz isso. Então, leia lá depois que vocês vão ver. Então, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela que faz a gente entender as nossas intenções do nosso coração. E aqui está dizendo que não há ninguém que possa estar encoberto diante dos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Então, antes de chegar ao juízo final, por que nós não começamos a prestar conta agora, irmãs, e acertar os ponteiros para ficar tudo melhor antes daquele grande dia, não é verdade? Que o sangue de Jesus cobre a gente nesse dia, que o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nos dê força. Não tenha vergonha de se arrepender, irmãs. Não tenha vergonha de dizer, abra a sua boca e diga, Senhor, me perdoa, eu sou uma fofoqueira. Pai, me perdoa, eu sou uma invejosa. Pai, me perdoa, eu sou uma murmuradora. Não tenha vergonha de dizer isso. Porque o Senhor vai te lavar, o Senhor vai te curar, e Ele vai te transformar, Ele vai te colocar de pé, e você vai resplandecer a luz de Cristo. E aí sim você vai estar livre para viver uma vida plena. Você vai cortando as cordas que te prendem, tá? Não tenha vergonha. Vergonha, irmãs, é viver sem arrependimento. Vergonha é viver a passos largos do inferno. Isso é que é vergonhoso. E após você receber, após você confessar os seus pecados, seja ele quais forem, irmã, tá? Se você já fez um aborto, se você já adulterou, seja o que for, o nosso Pai, Ele nos ama. E Ele, por amor, Ele quer trazer arrependimento no nosso coração para que o Satanás não tenha poder sobre a nossa vida. Então, quando você arrepender do seu pecado, você aceite o amor de Deus. E entenda que Ele pegue todos os pecados e lança no mar de esquecimento. Quando você levantar da presença de Deus, aí você não vai mais te chamar pelo nome de que você era. Eu agora sou lavada e remida no sangue de Jesus. E aí todas as vezes que o inimigo tentar, porque vai demorar, o processo é complicado. O processo de botar a alma no lugar é complicado, né? Então na hora que o inimigo tentar trazer na sua memória, mas você fez isso, você fez aquilo, aí você fala, disseste bem, fiz, não faço mais. E está amarrado em nome de Jesus, repreenda essa voz, diga, minha mente é lavada no sangue de Cristo, eu uso o capacete da salvação, os meus ouvidos ouvem a voz do meu amado, e o meu amado diz que eu sou lavada e remida, porque você mudou de atitude, tá bom? Então essa é a palavra de hoje, irmãs, que o Senhor continue falando ao nosso coração, e que o nosso general de guerra
estenda a bandeira sobre nós e diga sim, vocês foram aprovadas e nós vamos continuar caminhando para vencermos cada dia mais. Um beijo, fiquem com Deus.